Os mercados, afinal, eles são mesmo eficientes? Por que os mercados são tão líquidos e, no fim das contas, o que essa liquidez quer nos dizer? Sempre que você executa uma ordem, ela é automaticamente acatada porque na outra ponta vai ter um outro operador executando a mesma ordem na direção contrária, senão a conta nunca fechava. Como saber, nesse caso, quem está com a razão? Vou melhorar ainda mais a pergunta. Razão importa? Bom, pessoal, eu sou Daniel Camargo. Esse é mais um vídeo inaugural do nosso canal. Aqui a gente vai falar de todas as abordagens modernas da economia que justificam a racionalidade, a volatilidade e a ineficiência dos mercados, o que está por trás das tomadas de decisão, o que significa estar à frente do mercado e o que é bater no mercado. Tudo que a gente falar aqui hoje vai ser o ponto de partida de muitos outros spin-offs que vamos abordar na sequência, então fiquem ligados, não se esqueçam, ativem as notificações, se inscrevam no canal, vamos para mais uma aula. Durante boa parte da nossa história, a economia é uma ciência recente, tanto é que muitos dos conceitos para lidar com os mercados hoje são coisas muito novas. As metas de inflação a gente só foi conhecer há 30 anos atrás, a gente ainda está aprendendo a como convergir as inflações no mundo inteiro para a meta. Os bancos centrais do mundo inteiro tentam, em tentativa e erro mesmo, saber qual que é a taxa de juros adequada, ideal para determinada economia. Durante boa parte do século XX, grandes economistas, ícones como Robert Lucas, Eugene Fama, eles criaram um modelo de que os mercados, eles são, por definição, racionais. Eles são operados por pessoas, no caso eu, você, que trabalham com expectativas racionais, modelos racionais e toma decisões racionais o tempo todo. Tinha-se muito o entendimento de que o preço, seja do índice futuro, seja do índice Bovespa, seja do Standard Poor's, já desconta tudo quanto é informação que já existe. Não temos como trabalhar informações que todos já sabem, uma vez que já são precificadas, e o que podemos, no máximo, é trabalhar, antecipar informações que ainda não vieram a público para conseguir entender a próxima direção dos mercados. Esse conceito de racionalidade, ele imperou por muitas décadas e foi a ordem do sistema financeiro, do sistema internacional e dos mercados como um todo. Muitas pessoas de um talento inestimável, eles cresceram, foram educados e trabalharam essa percepção de que os mercados são racionais, toma-se decisões racionais e os preços refletem aquilo que deveria ser. E por mais que haja erros individuais nesse processo, afinal, a escola racional também considera que as pessoas podem errar, mas esse erro ele seria naturalmente substituído por um acerto. Então, no saldo final da equação, no fim das contas, no fim do dia, o mercado ele iria na direção correta. Não há nenhuma decisão errada que uma outra pessoa não aproveite a oportunidade para tomar partido dela. Então as coisas são o que devem ser, porque aquilo é o resultado de um modelo, de uma equação que diz para onde as coisas estão caminhando. Inclusive isso tem muitos nomes técnicos, né? Modelos preditivos, modelos matriciais. Inclusive eu comecei nessa escola da economia até fazer a transição para uma nova escola, essa muito mais recente, que rasgou por essa cartilha e colocou à prova a ideia de racionalidade dos mercados e inverteu a ordem, provando que nós não somos racionais e nem sequer somos capazes de tomar decisões racionais o tempo todo. Essa escola é o que há de mais moderno em explicar o funcionamento dos mercados, e eles ganharam muito espaço no mundo nas últimas 2 e 3 décadas, porque encontraram um mundo e uma época em que os modelos mais racionais, os modelos mais preditivos, as equações mais precisas sobre o funcionamento e as tendências do mercado foram colapsadas, rasgadas, quebradas pela irracionalidade dos preços na bolha.com no começo dos anos 2000 e no cataclisma da crise de 2008. Isso sem falar do choque que foi a irracionalidade dos preços durante a crise da Covid-19, lá em 2020, que muitos de nós presenciamos. O primeiro grande nome que eu quero trazer é o Richard Thaler, que foi prêmio Nobel da Economia, tem uma obra muito famosa, é o Nudge. Inclusive o Thaler, ele tem uma cena no filme The Big Short, junto com a Selena Gomez, a cena do cassino, em que ele explica como as pessoas tomam decisões equivocadas na hora de fazer uma aposta, justamente por conta da sua irracionalidade em achar que padrões do presente vão se repetir no futuro. E é exatamente isso que ele traz para o centro do debate, ao tentar dizer que não somos capazes e nunca seremos capazes de manter a racionalidade o tempo inteiro. Humanizar
as escolhas, as tomadas de decisões, os caminhos, não é só parte inevitável de nós, é algo que nos faz ser o que somos. Richard Thaler, por seu pai da economia comportamental, ele rompe com toda uma tradição secular da racionalidade nas ciências econômicas e reescreve toda a história, simplesmente trazendo a psicologia para dentro da economia, humanizando os processos. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Thaler, ele bebe da fonte de um outro grande economista, o Herbert Simon, também foi laureado com o Prêmio Nobel. Ele é um precursor da economia comportamental. Lá ainda no século XX, uma das grandes cabeças da economia do mundo, as principais escolas falavam sobre racionalidade, tomadas de decisão, expectativas racionais. O Herbert Simon era uma voz solitária, criou um conceito de bounded rationality, racionalidade limitada. Ali ele já dizia que as nossas decisões são movidas por nossos interesses particulares, refletem aquilo que é importante para a gente naquele momento específico. Não necessariamente é a decisão mais racional, mas é a mais interessante dentro de um contexto. O Thaler vai muito mais além, inclusive, ao dizer que nós somos influenciados por esse contexto. Nunca teremos, jamais teremos todas as informações completas sobre alguma coisa antes de tomarmos decisão sobre ela. E justamente por não termos, não somos capazes de antever todos os riscos e as bandeiras de oportunidade de qualquer coisa antes de alguma decisão. Seja ela profissional, seja ela pessoal, seja ela no mercado financeiro. Essa lição é de uma importância incrível, justamente porque mostra que, por mais racional que sejamos, nunca conseguiremos ter à mão todas as bandeiras de oportunidade que nos apresenta. E isso não sou só eu, não sou você, todas as pessoas. É um comportamento geral. Humanizar, como os comportamentais querem nos dizer, de tirar a racionalidade do centro e dar espaço também para outras variáveis do nosso comportamento. Intuição, adaptabilidade, sentimento, interesse. Tudo isso compõe a nossa condição e as nossas tomadas de decisão sempre refletem essas variáveis. Um outro grande expoente dessa história que eu trago aqui para a gente hoje é o Daniel Kahneman, também outro prêmio Nobel de Economia, escreveu uma obra muito famosa chamada Rápido e Devagar e Ruído, que é que eu prefiro. O Kahneman, inclusive, que morreu esse ano. Se o Thaler é o pai da escola comportamental, o Kahneman é aquele homem que instrumentalizou, que criou todos os conceitos necessários e mudou para sempre a nossa forma de pensar e a nossa forma de interpretar o que pensamos. O Kahneman, ele revolucionou a vida não só do economista, mas de todos os agentes que precisam tomar as decisões corretas. Ele começou seguindo a tradição do Richard Thaler, das limitações da nossa racionalidade, e foi muito mais além, criando conceitos, instrumentos para nos ajudar a entender por que essa racionalidade é limitada. O primeiro deles, que eu trago aqui, é o viés de disponibilidade. Tomamos decisões com base nas informações que nos cercam naquele momento e nas experiências que tivemos antes dessa tomada de decisões. Apesar dessa definição soar um pouco genérica, na prática é muito daquilo que fazemos no dia a dia. Por exemplo, se antes de sairmos de casa para o trabalho, a gente ver notícias sobre graves acidentes de trânsito, a gente naturalmente vai ser uma pessoa mais cuidadosa no trânsito naquele dia. Muito embora a probabilidade de sofrermos ou causarmos um acidente não tenha nenhuma ligação com a notícia que tínhamos assistido antes de sair de casa. Mas aquilo moldou o nosso comportamento naquele dia. Quando vemos notícias de que em alguma outra cidade, alguma outra região, uma casa foi assaltada, naturalmente conferimos se a nossa casa não está bem protegida, bem preservada, muito embora a probabilidade da nossa casa ser assaltada independe daquela notícia. Tomamos decisões e fazemos julgamentos com base naquilo que nos apresenta naquele instante. Quando entramos no mercado, quando vamos operar, muito provavelmente a nossa tomada de decisão dá um peso muito maior para aquela notícia que acabou de sair, para aquele novo indicador, mesmo que já tenha feito uma análise sobre comportamento ou tendência do mercado que vai contra aquela informação. Mas aquilo tem um peso muito maior. E é assim para mim, é assim para você, é assim para todas as pessoas que operam no mercado. Nosso viés de disponibilidade nos condiciona a seguir nossa memória recente de alertas de riscos e de oportunidade. Um outro pequeno exemplo que o Kahneman apresenta para a gente, e que ele é muito feliz em mostrar, através dessa simplicidade,
como o nosso julgamento é afetado? Através dessa imagem. Se vocês verem essa imagem caricata e eu perguntar para vocês o que vocês acham mais provável que essa pessoa seja, um bibliotecário ou um motorista de ônibus, a maioria de vocês intuitivamente vai dizer que é um bibliotecário. Muito embora a resposta racional, ou seja, o que os economistas racionais lá atrás prediziam que a gente iria responder agora, seria que essa pessoa é um motorista de ônibus, pelo simples fato de que, estatisticamente, a gente tem 100 vezes mais motoristas de ônibus do que bibliotecários na nossa sociedade. Então, o nosso julgamento foi condicionado por uma informação descontextualizada. A nossa intuição veio antes da nossa racionalidade. E sempre que precisamos, na nossa racionalidade, e o Kahneman, inclusive, divide isso em sistema 1 e sistema 2, nós precisamos ter foco e concentração, e isso é limitado. Isso, como qualquer músculo, é exaurido, cansa. Por exemplo, se eu perguntar para vocês quanto é 2 mais 2, intuitivamente vão dizer que é 4. Mas se eu perguntar para vocês quanto é 37 vezes 45, vocês vão precisar de tempo, de concentração e de foco antes de me darem a resposta. Porque vocês não têm isso na intuição. Vocês vão precisar executar a racionalidade. Então, a racionalidade, ela vem sempre no segundo momento. E para fechar essa série de exemplos, se eu perguntar para vocês se o Gandhi, ele morreu com mais ou menos de 40 anos, a maioria vai dizer que morreu com mais de 40 anos, um outro pode até pensar intuitivamente que morreu com menos. E logo na sequência, eu pergunto para vocês, qual idade o Gandhi morreu? Sem pesquisar. Alguns podem tentar chutar e dizer 41 anos, 42 anos, 50 anos, ou 39, 37 anos. Mas o Gandhi, na verdade, ele morreu com 79 anos. Só que boa parte dos palpites de vocês agora foram condicionados pela primeira pergunta que eu fiz, se ele morreu com mais ou menos 40 anos. Ou seja, o nosso julgamento, a nossa tomada de decisão é condicionada pela forma como as informações nos são postas. E tudo isso afeta a nossa capacidade de raciocinar e de decidir. No mercado financeiro, tomamos decisão o tempo todo de comprar, de vender, de qual ativo, de para onde o mercado vai, de qual variável olhar. E um olhar errado, forma como o olhar é posto nas informações que nos cercam, vai definir a nossa tomada de decisão muito mais forte do que a racionalidade que temos em relação àquela tendência. Se você entende que há um consenso de que o preço de uma garrafa de água custa R$2, quando você está parado no banco do parque e aparece um vendedor te oferecendo uma garrafa de água a R$10, você naturalmente recusa, porque o preço não está dentro da racionalidade que você julga correto para aquele produto. Mas se você é um maratonista, depois de uma competição ou depois de um treino, a única garrafa que aparece é essa de R$10, você não hesitaria em pagar aquele preço para matar a sua sede naquele momento. Ou seja, você paga, você aceita pagar o preço das circunstâncias daquilo que te cercam. Assim como compramos e vendemos no mercado com base nesses interesses e nesse contexto. Muitas vezes, muitos grandes operadores trabalham contra a tendência do mercado, não porque fazem uma análise criteriosa ou objetiva de que o preço vai cair ou de que vai subir. Boa parte são fundos que estão querendo desmontar a posição, prover liquidez, fazer hedge de ativos, talvez uma grande empresa que esteja vendendo ativos em um país e migrando para outro, um exportador que queira executar algum contrato. Nada disso tem a ver com a direção que o mercado vai, mas tem a ver com a liquidez que o mercado fornece. E o mercado, por ser líquido, significa que temos milhares, milhões de pessoas trabalhando, operando a todo momento. E essas milhões de pessoas, naturalmente, não têm os mesmos interesses e nem buscam a mesma direção. Por isso, inclusive, o mercado é líquido e isso faz o mercado ser volátil, porque ele está a todo momento precificando a média e o consenso dos operadores com base naqueles interesses de momento, sem que isso necessariamente precise precificar as expectativas do mercado ou antecipar a sua tendência no presente. Por fim, o Kahneman mudou para sempre a forma de pensar, porque ele trouxe esses conceitos de que nenhuma pessoa, nenhum operador tem a capacidade de manter a racionalidade o tempo todo, e as decisões de todas as pessoas que fazem, que compõem o mercado e compõem a economia como um todo, elas são muito mais influenciadas pelo seu contexto particular, pela disposição em que as pessoas veem as informações e pelas suas vontades, necessidades e interesses daquele momento. O mais revolucionário de tudo isso é que isso constitui o mercado. Kahneman nos dá a forma de como driblar essas imperfeições, essas incoerências,
e essa irracionalidade de tomar partido da irracionalidade dos outros. Primeiro conceito, primeira ferramenta que o Kahneman introduz, conhecido pela sigla Visiate, que são as iniciais de What You See is All There Is. O que você vê, tudo o que há. Kahneman, ele quer dizer com isso que quanto mais vemos, quanto mais analisamos, quanto mais buscamos conhecimento e buscamos alguma coisa nova, mais vamos ter uma capacidade global e macro de entender as variáveis daquilo que nos cerca, e melhor, mais refinada vai ser a nossa tomada de decisão, justamente porque ela vai envolver cada vez mais uma matriz maior de bandeiras de risco e de oportunidade. Ou seja, quanto mais você vê, quanto mais você consegue ir além, trabalhar correlações, fazer leitura macro. Os grandes operadores do mercado, inclusive, os vencedores do mercado, são aqueles que trabalham, fazem as correlações, todas as grandes variações que podem afetar o mercado naquele momento. Levem essa expressão para a vida de vocês. Visiate, sempre busquem conhecimento necessário e busquem além, busquem aquilo que vocês ainda não sabem e sejam uma máquina de absorver conhecimento, de absorver experiência dos outros, de trabalhar as inúmeras correlações, e assim você vai cada vez mais tomar melhores decisões no mercado, porque você já vai conseguir ter conhecimento, ter bandeiras de risco, ter correlações que a grande maioria ainda não chegou. Uma outra ferramenta que o Kahneman traz para a gente, e essa é de um esforço gigante e dificílimo de conseguir, ao mesmo tempo satisfatória para quem consegue, de que tudo converge para a média. Devemos sempre estar fazendo um esforço continuado para que nós mesmos não sejamos puxados para a média. E o esforço continuado não é uma tarefa que a gente faz e depois termina. O superar a média, estar acima da média, não é um dom, não é uma habilidade inata das pessoas, mas é o resultado de esforços consecutivos, diários e ininterruptos, que envolvem personalidade, esforço, disciplina. Mesmo um grande atleta, quando ele para de treinar, ele tende a morrer na média. Um grande analista, um grande operador de mercado, quando ele para de trabalhar, de fazer as suas análises, de aprofundar, de ir além nos seus conhecimentos, ele tende a morrer na média. A média é onde as grandes iniciativas morrem. Isso não é só no mercado, isso é para a vida. As pessoas, elas trazem para o mercado, os operadores, aquelas habilidades, aquelas particularidades que elas têm em outros comportamentos da vida. Os relacionamentos, quando não se retroalimentam, tendem a morrer na média. As grandes amizades, quando não se retroalimentam, quando o respeito não é retroalimentado, tende a morrer na média. Mesmo as grandes empresas, o destino natural delas é a média, a menos que elas se reinventem e se organizem o tempo todo. Como, por exemplo, a Apple. A Apple, que para se manter acima da média, teve que constantemente, a cada ciclo do mercado, se reinventar. Antes, uma empresa que vendia computadores, depois uma empresa que vendia aparelhos musicais, vendia smartphones e agora vende serviços de nuvem, de armazenamento. É assim com todas as grandes corporações, com todas as pessoas bem-sucedidas. Elas tendem a se reinventar, tendem a se retroalimentar justamente para não serem sugadas pela média. Por isso, é muito difícil competir e vencer a média. Kahneman e Thaler nos dão exemplos práticos de como isso funciona. E ele ilustra em um concurso de Miss, onde os jurados não tendem a votar em quem eles acham que devem ganhar, mas eles tendem a votar em quem eles acham que os outros irão votar, justamente porque ele não quer ser a pessoa que fica de fora caso a outra seja vencedora. Em uma eleição, nós não votamos em quem nós consideramos que seja o melhor candidato. Nós votamos em quem as pesquisas de opinião dizem que podem ser os melhores candidatos. Ou seja, nosso voto é condicionado pelas opiniões da média das outras pessoas. Isso, na prática, significa que a média, ela se retroalimenta, ela cria a própria média. É muito comum em ciclos de baixa do mercado aparecerem os comentários, as entrevistas, as capas de jornal e de revista refletindo o pessimismo. E esse pessimismo é que vai induzir a formação de opinião de outros operadores de mercado que continuam a realimentar o ciclo de baixa. Isso é a média se reinventando, a média se retroalimentando. O oposto também acontece. Quando os mercados estão em ciclos de alta, é muito comum vermos entrevistas, vermos capas de revistas refletindo aquele
aquele otimismo, e aquele otimismo dos jornais, da imprensa, da mídia, das opiniões, eles vão moldar a sua forma de pensamento, que vai continuar acreditando que aquele ciclo de alta vai seguir indefinidamente. Você, então, intuitivamente foi puxado para dentro da média. Por isso é tão difícil viver acima da média, e é onde os grandes vencedores dos mercados se encontram. O mercado, ele não premia o óbvio, porque premiar o óbvio significa premiar a média. Por isso que o mercado, você tem sempre uma visão, uma leitura para além do óbvio. Lembre-se do Kahneman, Visiat. O que você vê é tudo que há. Quanto mais você vê, quanto mais informações você tiver, mais capacitado você vai estar de ver as coisas para além do óbvio e estar acima da média do mercado. E a média, ela está onde o preço está. Pois aquele preço, naquele momento, seja no índice, seja no dólar, seja em alguma ação, reflete o consenso de todos os operadores de onde ele deveria estar naquele momento. Consenso que vem de common sense, senso comum, a média. Ou seja, aquele consenso é resultado daquele somatório de interesses particulares, de intuições, de adaptabilidade daqueles agentes envolvidos na formação do preço, tudo aquilo que não é necessariamente racional. Então, os mercados, por definição, por sua própria natureza, não são mercados, não são instrumentos racionais, e os preços não refletem a racionalidade daquele instante. Que os grandes operadores, os vencedores do mercado, são as pessoas que sabem lidar com a irracionalidade, precificar eventos, informações, contextos que ainda não estão sendo capturados pelos outros agentes. E tudo isso, todos esses conceitos, eles são revolucionários justamente porque em boa parte da nossa história tivemos pessoas espetaculares, ícones, grandes nomes do pensamento, da ciência econômica e dos mercados financeiros, que por crescerem em um mundo, em um contexto onde essa escola ainda não tinha o espaço que ela tem hoje, acreditavam piamente na tese dos mercados racionais e de que não havia outra coisa senão a racionalidade. Ícones como o Alan Greenspan, que foi presidente do Federal Reserve durante a bolha.com, que via os preços exageradamente loucos, irracionais, mas que se recusava a acreditar que havia alguma coisa de errada no sistema, porque, segundo ele, os preços refletem aquilo que deveriam ser, no que ele mesmo cunhou de exuberância irracional para tentar entender o comportamento dos preços daquele momento. As pessoas não se comportaram de forma racional na bolha.com, assim como não se comportaram naquele cataclisma que derrubou o mundo em 2008 e fez as grandes empresas, os bancos, o mercado no geral se reinventar e repensar a forma como organiza as ideias, como racionaliza as informações, aceitando uma verdade inevitável de que não somos máquinas, não somos robôs. Agimos intuitivamente, agimos com paixão, agimos com emoção e agimos com interesse. Isso que nos faz humanos e isso que os comportamentais, a escola de economia comportamental somou, nos trouxe justamente para indicar como devemos agir, como devemos pensar e como devemos portar diante de tomadas de decisão o tempo inteiro.